e o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo explique a necessidade de uma consulta pública para vacinação de crianças. A decisão é da ministra Carmen Lúcia e a Juliana Lopes agora traz as informações ao vivo para a gente. Juliana, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Kenzo, e a todos que nos acompanham. Pois é, uma determinação para que no prazo de 5 dias o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestem esses esclarecimentos sobre a decisão do governo de abrir uma consulta pública sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Essa foi uma ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que foi a entidade que acionou a Suprema Corte para pedir o cancelamento dessa consulta pública, a vacinação imediata do público infantil. Eles afirmam na ação que isso precisa ser feito antes do início do ano letivo, do retorno às atividades presenciais e que uma consulta pública nesse momento, depois inclusive de recomendação da Anvisa sobre a vacinação, só serve para adiar a imunização desse grupo. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirma que os pontos levantados pela Confederação são gravíssimos e que omissões administrativas, omissões do governo não podem afetar o direito à saúde. Por isso, esse pedido emergencial de, no prazo de 5 dias, o governo enviar informações. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversou com jornalistas e falou sobre a decisão da ministra. Ele afirmou que a Advocacia Geral da União vai prestar todos os esclarecimentos solicitados e defendeu a consulta pública. Vamos ouvir. Bom, não é uma determinação do STF, né? Aliás, o procedimento que o Ministério da Saúde propôs foi validado pelo ministro Lewandowski, de tal maneira que está acontecendo normalmente. Agora, as pessoas buscam o Poder Judiciário, né? E chegou para a ministra Carmen Lúcia e a ministra Carmen Lúcia pediu explicações ao Ministério da Saúde e essas explicações elas serão prestadas pelo advogado-geral da União, o doutor Bruno Bianco. Então, essas explicações serão prestadas, como já foi prestada a outros ministros. Isso é normal, isso faz parte do processo democrático. É um público específico, são crianças, não é? É um assunto que a sociedade discute de maneira ampla, não é só no Brasil, no mundo inteiro, nas sociedades desenvolvidas. A França fez um processo semelhante ao nosso e agora, na nossa gestão, nós vamos ampliar esse tipo de ação, porque isso faz parte do próprio controle do Sistema Único de Saúde, do controle do SUS. E não é novidade nenhuma, consulta pública, audiência pública, acontece no Congresso Nacional, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na Comissão de Assuntos de Seguridade Social e Família da Câmara, no âmbito do Poder Judiciário, e deve acontecer também no âmbito do Poder Executivo. Vamos chamar o time da análise agora mais uma vez para mais uma rodada aqui no CNN 360. Vamos lá? Está aqui Yuri Pita, Leandro Rezende, Raquel Landim. Yuri, quero começar com você, a gente falando então, o ministro Marcelo Queiroga agora se referindo a esse posicionamento que a AGU vai fazer. Pelos próximos dias a gente também deve ter outros posicionamentos, como por exemplo da PGR, né, Yuri? Exato, Kenzo. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia também diz que quer ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre essa questão, sobre essa discussão que o Ministério da Saúde promoveu. E em vários momentos, a ministra Carmen Lúcia deixa claro que tem uma preocupação em relação ao tempo que se leva entre a possibilidade de se fazer a vacinação a partir da decisão da Anvisa, da autorização da Anvisa, apontando que as vacinas específicas para crianças de 5 a 11 anos produzidas pela Pfizer-BioNTech são seguras, podem ser utilizadas em território nacional, e todo esse trâmite burocrático que o Ministério da Saúde decidiu adotar com essa consulta pública, que sempre é importante a gente lembrar, não foi adotado nem para vacinação dos adultos, nem para vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, também única e exclusivamente com um imunizante fornecido pela Pfizer. E, de qualquer modo, a gente sabe que o governo está com aquelas tratativas para ter o fornecimento dessas vacinas infantis. Já há toda uma expectativa, tanto de secretários estaduais quanto municipais de saúde, para começar a operação dessa campanha de vacinação com crianças, mas de fato o que a gente percebeu é que o Ministério da Saúde, para atender o posicionamento político-ideológico do presidente Jair Bolsonaro,
adotou esses subterfúgios técnicos, como a consulta técnica, como a consulta pública, audiência pública, alegando que isso torna o processo mais democrático. Fosse um governo que tivesse como sua pauta ouvir a sociedade, tivesse como sua pauta a participação popular, até seria um argumento plausível. Mas sabendo que é um governo que em diversos momentos, sempre que pôde, atuou contra, por exemplo, conselhos de controle social de políticas públicas, fica totalmente contraditório, fica difícil de acreditar no argumento de que o governo adotou essa consulta pública para fazer valer a opinião da sociedade e não para fazer valer a vontade do presidente. Exatamente essa declaração do ministro Marcelo Queiroga que eu quero pensar agora aqui para levantar uma bola para o Leandro Rezende. Leandro, o ministro Marcelo Queiroga dizendo ali que é comum essas audiências públicas acontecerem. Como o Yuri bem lembrou agora, né? Isso não aconteceu para vacinação de adolescentes, não aconteceu para vacinação de adultos, não aconteceu em nenhum outro momento também para outras vacinas que a gente sabe que o Brasil utiliza já no seu calendário vacinal, né, Leandro? E não aconteceu, Kenzo, agora está previsto acontecer essa audiência pública e o ministro se recusa a dizer quem vai participar dessa audiência, né? Ele diz que quer ouvir os pais, mas por que quer ouvir os pais? Não diz quais as sociedades médicas que vão participar. Enfim, o ministro essa semana disse também que a questão estava pacificada e essa questão deveria estar pacificada. A Anvisa, no dia 16 de dezembro, deu aprovação para que a vacinação contra a Covid-19 para crianças acima de 5 anos fosse feita com a vacina da Pfizer. Ali acabou, a discussão teria que ter acabado ali, mas por conta de uma insistência política do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, em continuar dialogando com uma parcela cada vez menor da população que ainda coloca em dúvida a eficácia das vacinas, a gente está vendo aí há semanas se arrastando essa tentativa do ministro de se justificar, mas é, na verdade, uma medida injustificável. Não aconteceu em nenhum outro momento uma audiência pública para poder discutir a vacinação. É uma audiência que vem ali por esses motivos obscuros, ainda não se sabe exatamente o porquê de se estar fazendo isso. O ministro chegou a dizer, inclusive, que o nome das pessoas que aprovaram a vacina lá na Anvisa deveria ser divulgado. A gente sabe que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há algum tempo, tem enfrentado e recebido ameaças, sérias ameaças ali, que estão chegando aos funcionários da Anvisa, que é uma instituição do Estado brasileiro e deveria ser protegida pelo Estado brasileiro. O que a gente tem, Kenzo, é que várias sociedades médicas e científicas participaram da aprovação da vacina da Pfizer para crianças acima de 5 anos de idade. A Anvisa, inclusive, passou uma lista das associações que participaram. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia e, lógico, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, quem vai participar dessa audiência pública que o ministro Marcelo Queiroga quer convocar antes de dar uma decisão no dia 5 de janeiro? Fica aí a dúvida, né? Vai ser pessoas que são contra a vacinação, que não acreditam na eficácia das vacinas. Na verdade, o que a gente está vendo é um movimento político que pode levar muitos pais a ficarem em dúvida na hora de vacinar os seus filhos, quando o restante do mundo, quem já aprovou a vacina, está olhando para isso com o respeito que é necessário, né? E vacinando as crianças, olhando ali para o número de crianças que têm contraído Covid-19, tem aumentado em vários países. Para que o Brasil não seja um deles, é necessário começar o mais breve possível a vacinação das crianças, Kenzo. E tempo, né, Leandro? A gente está perdendo tempo, porque os especialistas têm dito isso em diversas entrevistas, que quanto mais rápido a gente consegue agilizar todo esse processo, esse trâmite, para que as vacinas cheguem logo ao Brasil e sejam distribuídas para as crianças, a gente está perdendo tempo, porque as crianças continuam sendo bastante vulneráveis, né, Raquel? Kenzo, as crianças, de uma forma geral, desenvolvem sintomas mais leves da Covid-19, graças a Deus, mas os dados nos Estados Unidos, e eu venho conversando muito com médicos que atuam lá, mostram um aumento do número de casos em crianças e um aumento das internações pelo motivo de que a variante Ômicron é mais transmissível. Então, mais gente está pegando, mais crianças estão pegando e elas se tornam
tornaram o grupo mais vulnerável, vamos colocar assim, por não estarem vacinadas. É claro que os idosos ainda desenvolvem formas mais graves da doença, mas esse é o grupo que não está vacinado. Segundo médicos que eu tenho conversado nos Estados Unidos, como a vacina ela tem um certo efeito sobre a transmissibilidade, esse grupo acaba ficando mais vulnerável. Eu queria chamar atenção aqui, Kenzo, para a diferença de postura que nós assistimos entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a área técnica do Ministério da Saúde. Enquanto o presidente Bolsonaro e Queiroga vêm insistindo nessa audiência pública, que é uma maneira de protelar a decisão, já que eles não disseram até agora, como frisava o Leandro, sequer quem é que vai ser ouvido, porque todos os especialistas já foram ouvidos. Dentro da área técnica do Ministério da Saúde já vem se trabalhando há tempos na vacinação das crianças. Eles já estavam antecipando essa pressão política e já estão, inclusive, conversando com a Pfizer, negociando, você mesmo trouxe essa informação aqui, a assinatura de um aditivo para que as doses possam chegar ao Brasil, as doses pediátricas, no início do ano. Kenzo.